E aí, pessoal? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre matemática. Vamos falar aqui sobre geometria plana, tá? A aula de hoje nós vamos focar basicamente em círculo e circunferência, suas diferenças, os cálculos que podem envolver as duas. Então vamos lá. No caso, comprimento da circunferência e área do círculo são os dois principais focos dessa nossa aula. Vamos lá, nossa primeira informação em relação à circunferência. O que seria uma circunferência? E às vezes o aluno confunde círculo e circunferência. Aí vem um grande problema, porque um tem comprimento, o outro tem área. Então pode confundir, certo? O que seria circunferência? Na geometria euclidiana, uma circunferência é o lugar geométrico dos pontos de um plano que equidistam, ou seja, que tem a mesma distância de um ponto fixo. O ponto fixo é o centro e a equidistância, o raio da circunferência. Certinho? E o círculo? O círculo na geometria, certo? É o conjunto de pontos internos de uma circunferência. Ou seja, a região interna da circunferência. Enquanto a circunferência é o limite, o círculo é toda a região interna. Por vezes também se chama de círculo o conjunto de pontos cuja distância ao centro é menor ou igual a um determinado valor, ou seja, ao raio. Você vai informar que o raio é tanto, então todo o conjunto de pontos que estiver naquela distância do centro até aquela distância é chamado de círculo. Nós temos aí as duas situações, a circunferência, que é só a borda, e o círculo, que é toda a região interna, ok? Vamos à frente. Nós chegamos agora ao comprimento de uma circunferência, certo? E às vezes o aluno tem alguma dúvida em relação a o que é esse comprimento. Então vamos ver aqui uma situação. E aí, olha, a situação que eu estava querendo retratar é essa aqui. Nós temos aqui uma circunferência, tá? Vamos entender claramente o que é o comprimento de uma circunferência. Suponhamos que eu tenho uma circunferência de raio unitário, raio 1. Então, se eu começar a desenrolar essa circunferência, nós vamos ter a seguinte situação, olha só. Comecei a deslocar a minha circunferência e eu vou simplesmente pegando o seu entorno e alinhando ele. Então, nós concluímos aqui, ó, que vai de 0 até 2π. E justamente a fórmula para se calcular o comprimento é 2πr. Se o raio é 1, eu tenho exatamente o 2π. Então é justamente isso aqui o comprimento de uma circunferência, ok? Tranquilo, pessoal? Vamos voltar lá. Bom, já viste aí a nossa representação justamente do comprimento da circunferência? Vamos então agora formalizar, certo? Nós temos aqui a nossa circunferência, o raio, certo? Um raio qualquer. E vimos que o comprimento é exatamente toda a distância em torno dela. Então, essa medida é o nosso comprimento de uma circunferência. E o comprimento da circunferência é dado através de qual fórmula? O comprimento é dado através da fórmula 2πr. Ou, se você preferir, o comprimento também pode ser dado pela fórmula diâmetro vezes π. Como assim, professor? Diâmetro? Galera, 2 vezes o raio fornece quem? Diâmetro. Então, podemos trabalhar também dessa forma, certinho? E a nossa última situação que nós vamos retratar na aula de hoje é a área do círculo, ou seja, essa região interna, onde eu também tenho um raio, o centro, o raio, certo? E para calcular a área do círculo, a fórmula a ser utilizada é essa aqui. A área é igual a πr ao quadrado, ok? Bom, era só isso que eu queria retratar nessa primeira aula, tá? Referente a círculo. Teremos outra aula aí, mas por hoje encerramos aqui. Até a próxima.